Estreado em maio de 2009, no 13º Festival Cultura Inglesa, Desdobramentos tem concepção, interpretação e coreografia assinadas pela bailarina baiana radicada em São Paulo, Gícia Amorim. Seu percurso artístico inclui uma temporada nos Estados Unidos, que resultou em experiências com a dança moderna e contemporânea de José Limon, Alvin Nicolai e Trisha Brown. Mas a conexão central de suas impressões corporais aconteceu com a técnica do mestre da dança de vanguarda, o norte-americano Merce Cunningham, morto em 2009. Eu fui para Nova York estudar a técnica de Limon. E logo que cheguei lá, comecei a fazer bastante aula da técnica de Limon, aulas de balé. É interessante que lá em Nova York eles fazem espetáculos com alunos de todas as técnicas. Então eles reúnem os alunos da técnica de Martha Graham, os alunos do Limon, os alunos do Cunningham. E eu fui assistir. Até então eu conhecia o trabalho do Merce Cunningham, mas não era uma coisa que me chamava tanta atenção. E quando eu fui assistir esse espetáculo, o que mais me chamou a atenção foram os alunos da técnica Cunningham. Eu fiquei surpresa, porque eu não sabia quem eram, mas ao mesmo tempo me chamou muita atenção e naquele momento eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer. As linguagens que nutrem a pesquisa da coreógrafa são traduzidas em sua própria maneira de comunicar ao mundo o seu entendimento de dança. O estudo também garantiu à Gícia uma autorização da Fundação Cunningham para ensinar a técnica do mestre e divulgar o seu trabalho em várias instituições e espaços de dança no Brasil. Você está fazendo isso e voltando. Tá, continua. Está fazendo mais difícil do que eu quero. A técnica de aula do Merce Cunningham, ele começou a construir a partir do momento que ele sentiu necessidade de trabalhar os bailarinos dele e que os bailarinos dele entendessem o que ele estava pedindo. Mas o que é essa técnica? Ele dançou na companhia da Martha Graham, então a técnica da Martha Graham influenciou muito no uso do tronco. O movimento das pernas, ele foi influenciado pelo balé, porque quando ele dançava na companhia da Martha Graham, uma coisa rara no meio da dança naquela época era os bailarinos que dançavam moderno não faziam aula de balé e os bailarinos de balé não faziam aula de moderno, eram tribos inimigas. Mas a Martha Graham sugeriu, quando o Cunningham entrou na companhia, que ele fizesse aula de balé também, que ia ajudar no desempenho dele. Então, o que ele fez? Ele uniu, os princípios que ele tinha aprendido de uso de tronco da Martha Graham com o que ele tinha aprendido de pernas do balé. E, claro, não é só isso. Ele modificou, transformou esses elementos ao modo dele. Primeira coisa que diferencia do balé, a gente não usa barra. Então, são todos aqueles movimentos sem o auxílio da barra, que já faz toda uma diferença na questão da distribuição do peso do corpo e do equilíbrio e do controle que você tem que ter muscularmente. A aula também, diferente da Martha Graham, não trabalha chão, é toda em pé. Embora não trabalhe chão, nas coreografias dele, ele usava chão. Não muito, mas usava. Então, tinha a possibilidade de usar ou não o chão. Mas ele priorizou a dança em pé. E ele tinha uma razão para isso, porque ele falava que a gente é bípede, a gente se move
com as nossas duas pernas. Então, ele não queria fazer uma dança que fosse diferente da nossa condição humana. 15, 16. 2 tempos para trocar. Segunda posição, tronco curvo novamente. 16. Volta, 2 tempos. 4 pliés. Daí, torção, né? Tenta não ir o quadril junto. A torção é a partir da cintura. Ele explora ao máximo, na técnica, todas as possibilidades de movimento do corpo humano. Explora todas as possibilidades de direções no espaço, todas as possibilidades de ritmos. É difícil e exige muito muscularmente e mentalmente também. 4, 5, 6, 7, quarta grande, 8. Curva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá um passo para frente, primeira. Eu não sinto ainda aqui no Brasil a técnica Cunningham muito difundida. Quando eu comecei o projeto, muita gente não conhecia e muita gente, além de não conhecer, mesmo no meio da dança, tinha um preconceito. A maioria das pessoas fala, mas isso é balé. Ou essa dança eu não gosto porque é o tempo inteiro de pé, não uso o chão. Eu sentia esse preconceito quando eu comecei o projeto. A partir do projeto, como tinha as aulas da técnica, palestras, exibições dos trabalhos dele em vídeo e, além disso, exercícios coreográficos que eu fazia com os alunos, com as ideias dele, começou um entendimento melhor do que era essa técnica, de quem era o Meires Cunningham. Ok? Deu? Isso. Lança a perna. Isso. Você dá primeiro o triplet, aquele que você fez lá. Aí dá outro passo e lança. Lança. Isso. O braço contrário. Ok? Pode ser? Marca uma vez na música. 1, 2. 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 1, 2, 3. A pesquisa para a criação de desdobramentos foi embasada nos conceitos do escultor e desenhista britânico Henry Moore, que propõe em suas obras discussões voltadas ao volume das formas e aos espaços. Assim, constrói-se uma relação em que a exploração do vazio e da cavidade conquista a mesma importância que o volume na criação da forma tridimensional. As esculturas do Henry Moore têm espaços vazados, né? Ele tem volumes e dentro desses volumes, o espaço vazio, na verdade, forma um outro volume. Então, isso eu achei muito interessante. Além do volume, ter um volume dentro do volume. É o vazio, mas não deixa de ser o volume. Isso eu achei interessante e quis trabalhar esse vazio a partir do que eu estava vendo das esculturas dele e tentei trazer isso para o meu corpo. Eu não queria copiar, mas eu queria experimentar no meu corpo a partir daqueles volumes, a partir daqueles espaços vazados, como que eu podia fazer isso com o meu corpo. Gícia concebe sua escritura coreográfica aprofundando-se nos estudos e na observação dos movimentos, além de manter uma conversa constante com a cenografia, desenho de luz, figurino e trilha sonora.
A Gícia pensou em alguma coisa que fosse mais tranquila, né? Que não tivesse, que respeitasse um pouco o silêncio que o trabalho tem, que esses espaços vazios, que as próprias esculturas, né? Uma coisa que permitisse essa contemplação, observação. Então a gente pensou, eu fui falando o que eu tinha, né? Eu tenho um acordeon que é do meu pai também, como falei assim, eu estou usando tudo que estava próximo, né? Levei o acordeon e começamos a testar o que seria esse acordeon dentro do trabalho. E aí eu comecei a usar só a respiração do Foley, que é uma coisa como se fosse uma respiração que desse esse silêncio para a cena, onde ela pudesse explorar, né, esse vazio. E num certo momento a gente procurou também colocar um pouco de cor, né, coisa um pouco mais viva. Então toquei uma valsinha no acordeon para deixar aquela coisa bem baixinha. E também procurei brincar muito com os espaços, né, como que esse som iria preencher, iria passar por esses espaços, né? Essa valsinha, por exemplo, eu começo ela com notas que você não identifica, mas essas notas vão se somando e daqui a pouco a valsa começa a ser tocada, todas aquelas notas já foram tocadas e você vê que foi uma construção, como uma escultura, né? Que você também vai, o que vai dar isso? Então eu me baseei muito na coisa das artes plásticas também. Os desenhos do Henry Moore, dessas figuras reclinadas, recostadas e sentadas, eles já vieram como referência na própria coreografia da Gícia. Então, uma parte do trabalho já pressupunha que ela precisaria de um lugar para se sentar. Ela já estava ensaiando num banquinho. Então, esse já foi um dos pontos de partida para a escolha que prevaleceu, que foram das 3 peças. Embora que num primeiro momento eu estivesse pensando num móvel, num tipo de um móvel que não fosse bem um móvel, fosse entre escultura e o mobiliário, que fosse quase um divã em que ela pudesse se recostar, porque também a gente não sabia onde que ia dar essa pesquisa. Ao estabelecer essas relações em desdobramentos, a bailarina cria dimensões corporais que sugerem um jogo de explorações, elaborando movimentos em que o corpo cria o vazio no movimento em que se curva sobre si mesmo. Esse vazio é uma estrutura fechada, mas que se desdobra e favorece ao volume do corpo uma sucessão dinâmica de outras narrativas com o espaço. A minha pesquisa é bem solitária. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. A primeira coisa que eu faço quando eu vou criar alguma coisa é ir para o estúdio. No caso desse trabalho, eu já tinha uma inspiração, que era o Henry Moore, e já tinha estudado bastante, lido muita coisa sobre ele. Então, o que eu fiz? Eu fui para o estúdio e tentei criar esses movimentos. Então, eu vou experimentando. Eu senti bastante dificuldade de fazer uma coisa que fosse inspirado naquele artista, mas ao mesmo tempo que tivesse a minha pesquisa, o meu jeito também de pensar, o meu corpo, de sentir que peso ele tem, que volumes ele tem.
Música